get to hear me now. Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam gozando de muita saúde, que a paz de Deus esteja com todos vocês, que vocês estejam estudando, que vocês estejam mandando as suas tarefas. Olha que eu estou vendo que tem um monte de gente que não está enviando a tarefa, hein, gente? Vamos começar a enviar essas tarefas, porque isso está valendo ponto, tá bom? Só envia aquelas tarefas que eu coloco lá valendo ponto. As demais não precisa acusar o recebimento ou que tenham assistido a aula. Isso não é necessário, tá bom? Bom, gente, na aula passada nós começamos a conversar sobre o capítulo 5, falando sobre os movimentos populacionais dentro da região, que a gente chamaria então regiões brasileiras, né, dentro do nosso país. Então, como foi que aconteceu esse movimento de migração? Aprendemos a diferença entre migração, imigração, emigração. E hoje daremos continuidade ao nosso tema. Estamos aqui agora na página 7 e já já nós iremos dar continuidade falando sobre crescimento da população brasileira. Tá? Eu estou com um livro aqui de vocês. Ele está juntinho aqui comigo, nós vamos seguir por ele mesmo, tá bom? Então abram lá na página 7, vamos acompanhar o que eu vou estar explicando aqui para vocês. E aí, já abriu o seu livro? Então vamos lá? Olha só, quando eu falo sobre crescimento populacional, a própria palavra faz menção a algo que está aumentando, não é isso? Crescimento, aumento, diminuição, eu estou subtraindo. Então, quando eu falo de crescimento populacional, eu tenho que entender que a minha população ela está aumentando. Isso vai ocorrer em dois momentos. Por exemplo, suponha que eu tenho um grande número de imigrantes, ou seja, aqueles que estão chegando, maior do que emigrantes, aqueles que estão saindo. Então, qual é o resultado disso? Pessoas chegando, o volume é maior do que pessoas saindo. Então, eu já tenho aí um aumento da população. Por quê? Eu já tinha pessoas morando, suponha que em Minas Gerais. Chegou de uma hora para outra aqui 100 mil imigrantes e saíram 20. Então, somando o que eu tinha com quem chegou e subtraindo quem saiu, obviamente o meu saldo ele fica melhor, ele fica maior, ele fica positivo. Então, minha população ela sofreu um crescimento. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é algo que eu chamo de crescimento vegetativo. Gente, o que é o crescimento vegetativo? É quando o número de pessoas, o número de nascimentos de pessoas é maior do que o número de pessoas falecidas. Então, numa maternidade em Juiz de Fora, nasceram 20 bebês. Naquele mesmo dia de nascimento, morreram 3, 4 pessoas. Então, 20 para 3, 17. Então, desses 20 que eu tenho aí, 17 pessoas estão a mais dentro do planeta, dentro de Juiz de Fora. Deu para entender? Não é que os bebês morreram. Eu estou dizendo que nasceram 20, mas 3 pessoas podem ter morrido por um acidente, por uma doença, ou pode ter morrido por velhice, mas o número de nascimento ele foi maior que o número de mortalidade. Isso eu chamo de crescimento vegetativo. Então, uma fórmula bem simples. Crescimento vegetativo é igual o número de pessoas nascidas somadas à minha população menos o número de pessoas que faleceram. Então, eu tenho essas duas formas de saber que a minha população está crescendo ou diminuindo. Aqui no livro de vocês, nessa página, eu tenho um gráfico de colunas representando exatamente em milhões de pessoas. Então ele começa, se eu não me engano, deixa eu olhar,
começa aqui em zero e vai até 220 milhões de habitantes, ok? Bom, então em 1872 eu tinha uma população absoluta dentro do Brasil, era em torno de aproximadamente em torno de 10 milhões, isso em 1872. Em compensação, no ano de 2018, que é a última coluna que você tem aqui, eu tenho aproximadamente 208 milhões e 400 mil pessoas, tá? Dentro da região brasileira. Então, por esse gráfico de colunas, eu posso fazer exatamente esse acompanhamento do meu crescimento populacional. Mas aí fica uma pergunta: por que isso aconteceu? Por que essa população ela sai de um volume de menos de 10 milhões para mais de 200 milhões de pessoas dentro do Brasil? Vamos entender melhor? Primeira coisa a se entender sobre esse assunto é que no final do século XIX, transição para o século XX, eu tinha um grande contingente de imigração, um grande número de pessoas chegando, que a gente chamava dos imigrantes italianos, imigrantes japoneses, imigrantes alemães, tá? Portugueses. Eu tive muitos imigrantes chegando para poder trabalhar aqui no Brasil. Vieram à procura de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, ou seja, queriam tentar a vida fora dos seus países de origem. Agora tem um fato muito curioso, mesmo com a chegada dessa quantidade de imigrantes. O crescimento do Brasil, ele era muito lento. Por que ele era lento? Gente, vamos falar sobre o termo saneamento. Tá? Quando eu falo sobre saneamento, eu estou falando sobre a falta dele no início do século XX. Eu tenho esgoto a céu aberto, eu não tenho vacinas para todo tipo de doença, eu não tenho remédios e nem cura para alguns tipos de doenças que hoje em dia já são erradicadas, a gente nem mais vê falar. Tá? Então, na verdade, tudo isso que aconteceu aí fazia com que a população, por mais imigrantes que chegassem, às vezes contraíam uma doença e morriam. Então, o crescimento populacional nesse final do século XIX e início do século XX, ele foi bem devagarzinho, foi bem a passos bem lentos, vamos dizer assim. Mas, já em meados aí, do século XX, isso vai mudar. E por que modificou? Gente, por volta do ano de 1950, muitas doenças começaram a ser controladas através da descoberta de vacinas, através de medicamentos, tratamentos para alguns tipos de doenças. Com isso, fez com que a população deixasse de morrer agora de doenças, passassem a viver mais, ou seja, a sua expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É a quantidade de anos que uma pessoa irá viver. E isso também, gente, é controlado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? A gente tem um número lá, o Brasil em torno de 78 a 80 anos, hoje em dia, é a nossa probabilidade de vida. Tá? Claro que tem pessoas que viverão em torno de 100, 103, 102 anos, que Deus realmente guarde essas pessoas, que elas realmente consigam. Mas tem aquelas pessoas que a gente tem que contar com quanto mais tecnologia, então a gente tem acidentes de avião, a gente tem acidentes de carro, a gente tem mortes naturais, uma pessoa infartou, as pessoas comem muita porcaria, a gente tem que levar em consideração que algumas doenças foram erradicadas, mas com toda essa desenvoltura voltada para a tecnologia, o que aconteceu? Hoje em dia a gente come muita porcaria. Hoje em dia a gente criou, na verdade é essa, a gente criou algumas doenças que no passado não era problema. Hoje a gente tem alteração no colesterol, hoje a gente tem problemas cardíacos, problemas de pressão, pela ansiedade que a gente vive, pelo mundo globalizado que a gente tem. Então, algumas doenças erradicadas e outras doenças novas. Mas aos poucos
isso não vai influenciar tanto na questão da mortalidade. Muito pelo contrário, a gente tem agora muito mais nascimento, né? Embora bem mais controlado, porque nessa época aí também a gente já começa a trabalhar com um controle de natalidade, né? As pessoas começam a pensar se querem ter filhos, ao invés de terem 10, 12, 13, 15, 20 filhos, as pessoas já começam a organizar as suas famílias pensando que querem ter 2 filhos, um filho ou nenhum filho, tá? Então a gente tem um crescimento vegetativo maior, né? Pessoas estão nascendo mais do que morrendo, mas também há um controle de natalidade em relação a isso. Só para citar um número em questão ao crescimento, em 1950 eu tinha em torno de 52 milhões de pessoas e em 1980 eu já tinha mais de 120 milhões de pessoas. E olha que dessas duas datas aí eu tenho em torno de 30 anos. Gente, 30 anos não é muita coisa, né? Para sair de 52 milhões e chegar a uma população de 121 milhões de pessoas, né? Vamos dizer assim. Então esse crescimento ele é bem significativo, né? A gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, tá? Por enquanto, nós não iremos trabalhar com pirâmides etárias, mas chegará um momento nos estudos de vocês, lá no segundo ano do ensino médio, vocês irão aprender, inclusive, a importância dessas pirâmides etárias, dessas pirâmides sociais, tá bom? Mas, por enquanto, vamos deixar mais leve o nosso conteúdo e vamos dar prosseguimento. Eu falei aí há pouco também sobre essa questão de taxa de natalidade, mas eu quero trazer isso bem para a nossa década, né? Vamos colocar aí a década do ano de 2000 em diante, né? Só para você ter uma noção, em 2010, o índice, né, a taxa de nascimento, ela apontou 12,5% aproximadamente. Só que anterior a esse censo, lá no ano de 2000, né, quando iniciamos, aliás, iniciamos não, né, a gente faz até muita confusão, né, quando foi o último ano do século 20, tá, gente? Lembra que toda vez que o ano terminar em 2 zeros, eu elimino os 2 zeros, o que sobra é o último ano daquele século. Então, no caso, 2000, o século era 20, foi o último ano do século 20. Então, só uma recordaçãozinha rápida aí. No ano 2000, o índice de natalidade aproximava entre 15,5%. Já em 2010, isso caiu para 12,5%. O que a gente leva a crer? Que hoje em dia, mediante a toda essa situação que nós vivenciamos, seja ela a questão do próprio emprego, seja ela a questão das ofertas de estudo, né, das ofertas de emprego fora do país, a gente observa que as pessoas hoje em dia casam mais tarde, optam por não terem filhos, ou se tem, vai optar por um, por 2 no máximo. Então, a gente observa que tudo isso aí faz parte do nosso crescimento populacional. E está muito presente dentro da nossa década, né, vamos dizer assim, dentro do nosso momento, né? Talvez assim, mais de vocês do que meu, né? Eu sou de 1968, então a minha década é a década de 60, né? Eu nasci no finalzinho aí de 68. Vocês não, vocês já são tem quem nasceu aí em 2010, 2011, né? Ou 2009, por aí, né? Normalmente é a faixa etária que vocês estão. Mas então, só para vocês terem noção, basta vocês perguntarem para os avós, para os pais de vocês, quantos irmãos eles tinham ou tiveram, né? E quantos hoje em dia, quantos irmãos você tem dentro da sua casa? Às vezes você é filho único, às vezes você tem mais um irmão, mais uma irmã, ou às vezes você até tem mais irmãos, mas normalmente as famílias planejam ter no máximo 1, 2 filhos, conforme eu já disse. Tá? Gente, hoje em dia, quando eu falo isso dentro de sala, os meninos morrem de rir. Mas uma criança, ela custa muito, né? Não estou falando aqui que não é para as pessoas terem filhos, não, mas que quando você vai ter um filho, você tem que pensar muito, com certeza. Olha só, o seu pai ou a sua mãe paga a sua escola, paga o seu material escolar, você
sai para se divertir, você vai ao cinema, você tem roupas boas, você tem um tênis bom. Então tudo isso custa muito dinheiro, tá? E eu tenho certeza que eles fazem isso com todo carinho, com toda atenção. Mas no mundo da geografia, né, no mundo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tudo isso é contabilizado, né? Tudo isso é questionado. O censo às vezes até mesmo pergunta, por que não mais de um filho? Por que somente dois? Por que somente um? Né? Você tem aí, obviamente seu pai sabe por quê. Né? Ele trabalha, ele sustenta a sua casa, sua mãe também. Obviamente eles têm essa resposta. Né? Mas eu não estou entrando na questão em mérito pessoal de família nenhuma, tá, gente? Eu só estou trabalhando com estatística da ciência, né? Comprovações científicas, tá bom? Então vamos continuar? Uma coisa que o IBGE constatou também, e é muito interessante da gente falar aqui, é que quanto mais esclarecimento escolar, né, quanto mais a mulher estudou, quanto mais ela progrediu dentro dos seus estudos, chegou a uma universidade, uma faculdade, menos filhos ela terá. Olha que interessante, né? Não é porque ela chega à conclusão, eu aprendi na faculdade que o melhor é não ter filhos. Não é isso, né? Mas essa pessoa que está se graduando ou se pós-graduando, cursando um mestrado, um doutorado, ela quer inicialmente estabelecer ali todo o seu vínculo estudantil, terminar, fazer tudo aquilo que ela quer fazer, para posteriormente ela pensar em se casar ou mesmo em ter filhos. Tá? Não estou dizendo que filhos atrapalhem, mas às vezes é o projeto de uma família, às vezes é o projeto daquela pessoa. E o IBGE ele constatou isso, fazendo uma comparação de mulheres do ano de 1960 com mulheres da atualidade, tá bom? Outra constatação que o IBGE fez, fazendo pesquisas através, né, dos postos de saúde, através da questão da ginecologia, foi que as mulheres optam pela pílula anticoncepcional ou métodos contraceptivos, né, aqueles que evitam ter filhos. Elas optam, às vezes, no seu segundo filho, ela já faz o que a gente chama de ligadura, né? É um nome mais popular aí. Há um método de esterilização das mulheres, fazendo com que elas deixem de ter possibilidade de dar à luz ou de gerar uma criança. Tá? Então o IBGE constatou isso nos hospitais, nos postos, né, na UBS, né, Unidade Básica de Saúde. A gente ouve falar muito sobre essas questões. São temas de muito debate, são temas que até hoje, né, são condenados por algumas denominações religiosas, outras já falam a favor. Então, assim, gente, é um tema que não dá para a gente discutir, é um tema que cada um tem o seu ponto de vista. Tá? Eu aqui apenas conduzo você a pensar e não a querer colocar você a favor ou contra uma determinada opinião. Tá bom? Eu estou trazendo para vocês dados científicos. Eu gosto sempre de deixar isso claro, tanto nas nossas aulas presenciais e principalmente aqui que eu estou falando para vocês e para o resto do mundo, né? Porque esse vídeo fica aí circulando no mundo. E falando com muito carinho, né, das nossas queridas mulheres, a gente tem que entender que no mundo de hoje as mulheres elas acabam fazendo uma jornada dupla, né? Por quê? Cada vez mais essas mulheres estudam, elas vão se graduando, como eu já disse, elas para isso não, né? Com isso elas acabam alcançando dentro de empresas grandes um alto posto, conseguem ganhar mais dinheiro, conseguem chegar a um cargo de chefia, e isso faz com que elas tenham cada vez menos, né, tempo para poder cuidar de um lar. Então também é um dos motivos aí que a gente poderia dizer que elas vão optar, né, por ter menos filhos. Mas mesmo assim, quando chegam em casa, tem lá, né, o dever para poder ajudar, tem lá o uniforme para poder cuidar, para deixar tudo preparadinho para o dia seguinte, né? Tem a janta para fazer lá, às vezes para o marido, né? Eu não estou falando aqui do mundo machista, porque hoje em dia tem muitos homens que ajudam, mas normalmente essa mulher, às vezes ela tem até uma forma de família diferente, né? Às vezes mora só você e a sua mãe. Bom, outra questão que eu não entro no mérito, né? Mas
ela acaba tendo a sua jornada dupla, tá bom? Ou seja, ela trabalha durante o dia e quando ela chega em casa ela ainda tem o seu trabalho doméstico. E o que mais a gente vê, e o que eu vejo principalmente, né, eu que lido com vocês aí, público, famílias, é que a cada ano, a cada mês, a cada dia, eu vejo mais mulheres sustentando as suas famílias, mais mulheres sendo o núcleo de sustento familiar. Parabéns para vocês, né, mulheres? Gente, por incrível que pareça, né, assim, a gente conversou a respeito dessa questão familiar, né, de como era no passado, como é no presente. Aqui no livro de vocês, a gente tem até um quadradinho aqui, né, meio que laranja, salmão, não sei que cor que é essa aqui, cada um vê de uma cor, né? Mas aqui fala justamente para você conversar com os seus pais, né, com seus avós, e perguntar como era a família deles no passado, quantas pessoas tinham, né? Aí você mesmo irá constatar, né, por que será que hoje, na década de 2020, né, será por que hoje nós estamos com um número tão menor do crescimento de natalidade, né? Por que a mortalidade também diminuiu? Não vou falar da questão da pandemia, né, gente? Porque aí é uma questão à parte, que isso também estaria entrando numa questão de crescimento vegetativo, mas voltado para a questão que é uma questão esporádica, uma coisa que aconteceu de repente, essa questão de uma pandemia. Tá? Mas normalmente, por que as pessoas vivem mais? Por que elas conseguem viver mais? Tá? Não deixa de dar uma olhadinha nisso aqui não. E aproveitando, gente, eu estou vendo aqui esse quadrado aqui, eu falei tanto de censo, censo daqui, censo de lá, né? Só que é censo, né, com C. Então, o que é o censo? Censo demográfico. Do que se trata isso? Por que eu falei tanto nessa palavra? Na verdade, o censo ele já existe há muitos anos, tá? E ele não começou no Brasil, não. Se você mesmo pegar a história de Jesus aí, de Maria, de José, você vai ver que Maria e José eles saíram para ir responder ao censo, ir responder ao governo sobre as suas vidas, né? Porque na verdade eles caminharam para Belém, porque era lá que eles tinham que ir, era lá que eles tinham que fazer o seu censo, era lá que eles tinham que prestar contas sobre os seus atos. Mas hoje em dia no Brasil, o censo, na verdade, são perguntas que são feitas a cada 10 anos através do IBGE. Então, o que eles fazem com esses dados? Toda vez que vai ter uma pesquisa, você pode ter certeza que essas perguntas estão mudando, porque graças a essas revoluções tecnológicas, nós vivenciamos hoje em dia uma terceira revolução industrial. Então, cada vez que o censo ocorre, serão perguntas diferentes, nós teremos situações diferentes familiares e caberá ao governo investigar aquilo que lhe provém. Toda vez que vai ocorrer um censo, toda vez que vai ocorrer uma investigação do IBGE, normalmente engloba-se muitas pessoas. Só para vocês terem noção, em 2010 eu tinha em torno aí de aproximadamente 230 mil pessoas trabalhando em relação a essa investigação. Tá, mas e depois que esse censo acaba? O que eu faço com todas essas respostas? O que eles fazem com todas essas investigações, né, que foram feitas? Gente, muita coisa, né? Com essas investigações, eles serão capazes de saber como lidar com essa população, quais as necessidades que a população está tendo, como está, na verdade, o crescimento populacional, a questão, seja ela municipal, federal ou estadual, a questão de investimento que as indústrias, aquelas que contribuem, como essas indústrias podem estar investindo dentro da sociedade brasileira. Enfim, né, eu tenho toda uma política pública, né, sendo tomada em função dessas respostas que foram obtidas pelo censo. Eu sei que deve ter aluno aí, né, que está assistindo a aula e fala assim, professor, esse negócio não funciona muito bem não, porque já perguntaram, já entrevistaram, tem muito tempo que faz essa entrevista, o povo continua carente, o povo continua pobre, tem muita gente passando fome, tem muita gente que ainda mora no meio do mato. A gente sabe que existe o órgão, a gente sabe que a pesquisa é feita, mas
não sou eu, né, aqui nessa aula que estarei falando politicamente para vocês sobre isso, tá bom? Mas, sim, com certeza eles sabem, vocês podem ter certeza disso. Galera, olha só, mais uma vez a nossa aulinha vai ficando por aqui. Eu não estou com pressa, o nosso tema ele é bem grandinho, tá? Eu prefiro fazer uma aula mais explicadinha, mais ao linguajar de vocês, para que vocês possam entender. Vocês ainda são, né, bem pequenos. Mas eu tenho aqui algumas atividades que eu gostaria que vocês estivessem fazendo, né? Vocês já fizeram aí página 6, vocês fizeram a página 7, né? Na página 10 tem aí, página 10 e página 11 tem uma atividadezinha aqui, ó, escondida, né? Tá vendo aqui, ó, um gráfico de coluna, né? A gente tem um gráfico. E aqui embaixo a gente tem umas perguntinhas aqui para responder sobre essa nossa aula de hoje. E do lado de cá também eu tenho outras perguntinhas, né? Que a gente pode fazer uma análise. Se tiver alguma pesquisa, deixa eu ver se tem pesquisa. Não, não tem pesquisa não. Então, é fazer esses exercícios, postar para mim 2 pontos, ok? Garantido se você fez. Eu vou corrigir, vou ler. Se tiver muito legalzinho, eu até coloco lá no meu story e te dou parabéns, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!